Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! Que alegria, que prazer ter você aqui mais uma vez conosco nesse dia lindo que o Senhor fez na nossa Escolinha Bíblica Boas Novas! Estamos muito felizes e muito animados com tudo que aprendemos nessa série de investigações que se chama O Povo Escolhido. Chegamos ao final dessa série detetive. Aprendemos sobre a história do povo de Deus. Aprendemos como Deus formou o seu povo desde Abraão, quando o chamou para ser pai de uma grande nação. Vimos também porque Deus pediu para que o seu povo construísse lá no deserto um local para ele habitar, e foi o tabernáculo. Tempos depois, Deus pediu para que fosse construído um templo, um local para adoração. Nessa série também aprendemos como a igreja começou lá no Novo Testamento, através dos discípulos de Jesus, e como ela foi se espalhando por todo o mundo. A igreja foi avançando para que o poder, a glória e a salvação de Deus pudesse alcançar todas as pessoas. Aprendemos como a igreja é preciosa para Deus, e lá no Novo Testamento ela representa alguns símbolos, como o corpo de Cristo, noiva de Cristo, edifício, rebanho de Deus e família de Deus. Além disso, aprendemos que todos aqueles que são salvos em Jesus receberam um presente especial de Deus, que são os dons. Temos visto que os dons servem para abençoar outras pessoas e também para ajudar no crescimento da igreja. Quantos ensinamentos incríveis temos aprendido nessa série de investigações, não é verdade? Mas olha, eu tenho uma notícia. Essa série chegou ao fim, detetive. Hoje é a nossa última investigação. E eu desejo que tudo aquilo que você aprendeu até aqui sobre o povo de Deus, o povo escolhido, possa ficar guardadinho na sua mente e no seu coração. Que você seja um cooperador do reino de Deus para fazer crescer ainda mais esse povo, essa linda família de Deus. Vamos à investigação de hoje? Vamos então, detetives, a nossa senha que está lá em Colossenses 3:23. Pode falar a senha para entrar na investigação de hoje. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. Muito bem, dito a senha, você pode entrar na investigação de hoje, que é a investigação número 15. E o tema dessa investigação é Acertaram o alvo. E o episódio é Bom Uso. Detetives, na investigação passada, aprendemos sobre acertar o alvo. Aprendemos como ser um bom flecheiro e como acertar o alvo. Vimos que as flechas representam os dons que Deus nos deu, e o alvo representa o objetivo desses dons. Tudo na vida, detetive, deve ter um objetivo, um alvo. E antes de saber o mistério de hoje, vamos tentar responder algumas perguntas para entender mais essa questão de alvo, objetivo e o que isso significa. Vamos lá? A primeira pergunta é: como podemos usar bem o nosso material escolar, hein? O que você acha, detetive?
Sim, podemos usar bem o nosso material escolar, cuidando bem dele, mantendo organizado, guardando no lugar correto, não é verdade? Muito bem, dessa forma você vai acertar o alvo com relação aos cuidados do seu material escolar. Vamos à próxima pergunta. Como podemos usar bem a água do planeta? Sim, podemos usar bem a água do planeta, não desperdiçando, usando com critério, ou seja, fechando as torneiras, não jogando lixo nos rios, nos mares, não é verdade? Dessa forma, vamos acertar o alvo sobre o cuidado da água do planeta. Muito bem, vamos à próxima pergunta. Como podemos usar bem o nosso tempo? E aí, detetive? Sim, podemos usar bem o nosso tempo organizando o que precisamos fazer por ordem de prioridade. Por exemplo, fazendo primeiro aquelas tarefas que são mais importantes. Assim, você estará acertando o alvo sobre usar bem o seu tempo, detetive. Vamos à próxima pergunta. Como podemos usar bem o nosso dinheiro? Talvez você não tenha ainda o seu dinheiro, mas quando você tiver, detetive, você pode usar bem o seu dinheiro investindo em coisas realmente importantes e não gastando à toa. Ou seja, você precisa gastar o seu dinheiro com as coisas que você realmente precisa, detetive. Dessa forma, você estará acertando o alvo sobre usar bem o dinheiro que você recebe. Muito bem, vamos à próxima. Como podemos usar bem os nossos dons? Temos aprendido sobre isso nessa série de investigações, não é verdade? E o mistério de hoje vai falar sobre isso, detetive. Então pegue seu lápis e a sua caneta e anote o mistério de hoje, que é: como podemos usar bem os nossos dons? Para responder essa pergunta, vamos investigar na Bíblia os livros de Atos, capítulo 16, do verso 1 ao verso 5, e o livro de Tito, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Detetives, vocês se lembram bem com que objeto os dons espirituais foram comparados na aula passada? Sim, muito bem, as flechas. Os dons espirituais podem ser comparados às flechas que um flecheiro de Deus usa para servir e ajudar as pessoas. Na investigação de hoje, vamos aprender sobre alguns homens que usaram muito bem essas flechas e foram ótimos atiradores de flechas, servindo a Deus com os seus dons e acertando o alvo. Vocês sabem de quem eu estou falando? Não, eu estou falando de Timóteo e de Tito. Para desvendar o mistério, precisamos descobrir o perfil de Timóteo e de Tito. Timóteo e Tito usaram bem os seus dons na obra de Deus. Timóteo e Tito usaram bem os seus dons na obra de Deus. Assim, são exemplos para nós ainda hoje e por isso merecem que estudemos a vida deles. Mas o que será que eles fizeram para usar bem os dons? Vamos então ver a primeira pista, a pista número 1. E essa pista diz assim: deixando Deus ajudar nas suas dificuldades. Todos vocês, detetives, já devem ter ouvido falar do jovem Timóteo, não é verdade?
Timóteo, ele era de uma cidade chamada Listra. Paulo passou por lá na sua primeira viagem missionária. E provavelmente foi naquela época que Timóteo conheceu a Jesus como Salvador. Sua mãe, Eunice, e sua avó, Lloyd, já lhe ensinavam sobre as Escrituras e sobre as coisas de Deus, desde que ele era bem pequeno. Mas, depois que conheceu a Jesus como Salvador pessoal, Timóteo se tornou um novo rapaz. Quando Paulo estava fazendo a sua segunda viagem missionária, passou novamente por Listra e ouviu as pessoas falarem muito bem de Timóteo. Que legal saber disso! Timóteo aceitou a Jesus e não ficou só nisso. Ele demonstrava, na maneira de falar e de agir, que ele era salvo por Jesus. Por isso, as pessoas falaram bem dele para o apóstolo Paulo. Vamos ler isso lá em Atos 16, versículo 2, diz assim: Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Dele quem? De Timóteo, detetive. Será que as pessoas falam bem de você? Como é o seu comportamento lá na sua escola, lá na sua rua? Você é como Timóteo? Você dá um bom testemunho, detetive? Espero que sim, hein? Paulo então resolveu chamar Timóteo para o acompanhar nas viagens evangelísticas. Paulo afirmaria mais tarde que esse chamado foi mesmo de Deus. Timóteo resolveu deixar tudo e obedecer à vontade do Senhor, tornando-se um missionário. Deus tinha dado vários dons a Timóteo e ele iria trabalhar para usar bem esses dons. Timóteo, entretanto, tinha algumas dificuldades ou algumas coisas que ainda precisavam ser resolvidas por Deus para que ele pudesse usar melhor os seus dons. A primeira dificuldade de Timóteo, detetive, é que ele era tímido. Muitas pessoas que estudam a Bíblia comentam que ele teve algumas dificuldades no trabalho do Senhor por causa da sua timidez. Certa vez, Paulo até pediu aos crentes de Corinto que deixassem Timóteo bem à vontade e sem receio e que não o desprezassem. E nós, detetives, não somos todos iguais, não é verdade? Alguns de vocês são bem falantes e comunicativos. Outros já são tímidos. E isso, às vezes, os impede de usar os dons que Deus lhes deu. Talvez Deus nos tenha dado o dom de cantar, mas deixamos que a timidez nos impeça de usar esse dom. Ou talvez não falemos de Jesus aos nossos colegas porque pensamos: eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Mas sabe o que Paulo aconselhou a Timóteo? Paulo disse a Timóteo que Deus não lhe tinha dado espírito de covardia, mas de poder e de amor. Vamos ler lá em 2 Timóteo 1,7 o que ele disse? Diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que palavra de Paulo, não é verdade? Sabem, Timóteo venceu muito da sua timidez, pois foi bom colaborador de Paulo. E é esse mesmo espírito que Deus nos dá, detetive. Vamos usar bem os nossos dons, vencendo todos os nossos medos, inseguranças ou qualquer outra coisa que nos impeça de servir bem a Deus. A segunda dificuldade de Timóteo é que ele não tinha boa saúde. Paulo disse que ele frequentemente ficava doente. Querem ver? Vamos ler lá em 1 Timóteo 5:23. Diz assim:
Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Vejam, talvez isso atrapalhasse Timóteo a se dedicar totalmente ao seu trabalho na igreja. Porém, ele não desistiu de desenvolver os seus dons, pois nenhum outro companheiro de Paulo recebeu tantos elogios e foi tão carinhosamente tratado por Paulo como foi Timóteo. Paulo confiava muito nele, na sua fé, no seu trabalho e nos dons que Deus havia lhe dado. Não foi fácil para Timóteo atingir o alvo, detetive. Isso é, usar bem os seus dons. Muitas vezes, há coisas também que nos impedem ou nos atrapalham de usar melhor os nossos dons. Mas olha, sempre podemos contar com a ajuda de Deus para superar todas as nossas dificuldades. Entenderam? Vamos agora à próxima pista, a pista número 2. E essa pista diz assim: deixando Deus usar suas qualidades. Detetives, vocês já ouviram falar de Tito? Tito era grego e provavelmente foi outro jovem que conheceu a Jesus como Salvador por meio de Paulo, pois ele foi chamado por ele de filho segundo a fé. Paulo, assim como fez com Timóteo, também lhe escreveu uma carta, dando várias orientações para que ele pudesse usar cada vez melhor os dons que Deus havia lhe dado. Provavelmente, Tito não era uma pessoa tímida, mas ele era destemido e um verdadeiro líder. Certa vez, estava havendo uma grande desordem lá na igreja de Corinto. E vocês sabem quem foi que Paulo mandou até lá para organizar tudo e resolver o problema? Sim, claro, foi Tito. Tito foi um grande colaborador de Paulo. Ele estava sempre ajudando e procurando usar bem os seus dons de ensinar, de liderar, de evangelizar. Certa vez, ele ficou cuidando, como pastor, de uma igreja que ficava na importante ilha de Creta e ajudou muito essa igreja a crescer e se tornar forte. Sabem, detetives, Tito possuía várias qualidades e por isso ele poderia ficar orgulhoso, sentindo-se importante e melhor que os outros. Mas não foi assim que ele se comportou. Ele demonstrou ser bastante humilde. Por isso, Paulo o chamava para cá e para lá, mandava que ele fizesse uma coisa e outra, conforme a necessidade que surgia. E Tito estava sempre disposto a trabalhar e usar bem os seus dons. Paulo até elogiou, dizendo que ele tinha amor pelas pessoas e se preocupava com elas. Que bonita a atitude de Tito, não é verdade, detetive? Então, nessa investigação, vimos que Timóteo tinha algumas dificuldades. Porém, ele não deixou que nenhuma delas o impedisse de trabalhar para Deus. Ele colocou os seus dons nas mãos de Deus e contou com a ajuda do Senhor para usá-los bem. E nós também, detetives, certamente temos algumas dificuldades quando trabalhamos para Deus, quando queremos usar os dons que Ele nos deu. Mas não podemos desanimar ou achar mais fácil não fazer nada. É muito cômodo pensar: eu ainda sou novo, vou usar os meus dons quando for jovem ou adulto. Mas olha, esse não é o pensamento que devemos ter. Seja como Timóteo, não deixe que nada o impeça de usar bem os seus dons. Vimos também que Tito era um líder por natureza
Ele era ativo e tinha muitos dons, mas ele não ficou orgulhoso e nem achou que não precisava de Deus para cumprir suas tarefas. Então, detetives, se Deus deu um ou vários dons a você, você precisa usá-lo com humildade e ajudar os outros. O primeiro passo é saber quais foram os dons dados a você. E depois, você precisa entregar todos eles nas mãos de Deus, para que Ele o ajude a usá-lo da melhor maneira possível. Então, detetives, mãos à obra! Vamos acertar o alvo, assim como Timóteo e Tito fizeram. Então, diante dessas pistas e do mistério de hoje que foi, como podemos usar bem os nossos dons? Como podemos usar bem os nossos dons? E aí, já sabem a resposta? Ah, então a nossa eureka é tchan, 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 tchan. Podemos usar bem os nossos dons entregando a nossa vida nas mãos de Deus para que Ele nos use. A melhor coisa que você pode fazer, detetive, é entregar a sua vida nas mãos de Deus para que Ele mesmo use os dons que você tem. Será incrível, detetive, quando você colocar os seus dons e talentos diante do Senhor, quando você depender da ajuda dEle, quando você usar os seus dons a serviço de alguém durante essa semana, hein? Deus não nos tem dado espírito de covardia. Seja corajoso, detetive. Vamos nessa? O que é que eu posso fazer?
Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis e canetinha. E nós vamos tentar descobrir quais dons e talentos Deus te deu, detetive. Para isso, se você está participando da Escolinha Bíblica presencial, você vai receber essa tarefa, que você deverá circular abaixo o que você mais gosta de fazer e depois deverá pintar o desenho. Se você está participando da Escolinha Bíblica online, você vai desenhar ou escrever aquelas coisas que você mais gosta de fazer. Com essa atividade, você poderá pensar e refletir sobre os dons que Deus te deu